que a santidade, irmãos, ela não é um estereótipo. A santidade não é nem um comportamento, mas a santidade é algo, uma identidade que está ligado ao meu novo nascimento em Cristo Jesus. Quantos aqui nasceram de novo em Cristo Jesus? Deixa eu ver. Levantar a mão é fácil. O que você precisa é ser santo. E aí sim, a sua santidade vai de fato dizer se você nasceu de novo ou não. É impossível que alguém tenha nascido de novo e não tenha uma identidade de santidade. É impossível. E é impossível que alguém seja santo ou esteja num processo de santificação sem ter nascido de novo. Pastor, como que eu sei que eu nasci de novo? Nascer de novo é como ligar uma luz que estava apagada. Essa luz está apagada. No dia que você aceitou Jesus, no dia que você confessou Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Todos estão me vendo? A todos quanto creram, o receberam, puderam se chamar filhos de Deus. Então no dia em que você aceitou a Jesus, a luz do Espírito Santo acendeu dentro de você. Então nós chamamos isso de conversão. E através da conversão é nos dada a restauração da identidade. Pastor, qual identidade que é restaurada? Sim, quando Deus foi criar o homem, em Gênesis, Deus cria todas as coisas, Deus prepara o terreno, Deus prepara o ambiente. A última coisa que Ele fez foi o homem. Pegou o homem do barro da terra, do pó da terra, fez o homem de barro. E depois que o homem estava pronto, o Senhor soprou o fôlego de vida, soprou o seu espírito no homem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o sobrenome do Espírito de Deus? Espírito? 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 Quando o Senhor soprou a vida dele em nós, naquele momento Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Por quê? Porque Ele soprava a santidade dele em nós. Então nós não somos pecadores lutando para ser santos. Nós somos santos que lutamos contra o pecado. Efésios vai dizer, Ele nos fez nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Olha aqui, Deus não te fez alguém corrompido. Deus não fez Adão corrompido. Deus fez a imagem e semelhança dele. Eu não sei você, como você imagina a imagem e semelhança de Deus. Deus, eu quero ser a sua imagem e semelhança. Então Deus, muda isso aqui, ó. Muda isso aqui, muda isso aqui. Quero ser a sua imagem, porque Deus, Jesus, não, você não é a escultura de Jesus. Quando a Bíblia diz que nós seremos a imagem e a semelhança de Jesus, diz sobre a restauração da identidade santa que Ele nos fez para ser. Ser santo é voltar à origem. Sabe que uma vez eu estava ministrando na Bahia. Tem baiano aqui? Letícia, Carol, Bruniele. Meu Deus, cheio de baiano. Aqui a gente trabalha. Fica só piadinha. Trabalhar mais que essa Carol é loucura, né? Mais que a Letícia ali, Letícia só para constranger. Que a gente estava na igreja. Eu estava no aeroporto de Salvador. E assim, irmãos, quando a gente vai viajar, as igrejas, e eu entendo que eu sou pastor de igreja, mas aí as igrejas compram uma passagem para a gente a mais barata. E a mais barata geralmente é de madrugada, entendeu? Então eu tinha pregado uma semana na Bahia, em Salvador, Simões Filhos, Camaçari, quem conhece aí já sabe a região. E aí o meu voo de volta, depois de pregar 7 dias, oh Jesus, era às 5 horas da manhã.
Pastor, mas todo mundo demora às 5 horas da manhã. Não, deixa eu te explicar. Você chega na igreja domingo à noite, janta, chega em casa meia-noite, meia-noite e meia, para você pegar as suas coisas para sair de casa 1 e pouco, para chegar ali perto ali 3 e pouco, para logo você fazer o check-in que tem que ser 1 hora de tarde. É ou não é? Então eu já não dormi. Quando eu cheguei no aeroporto, dava um vazio assim, acho que só quem compra passagem de madrugada, a igreja para os pastores estava vazio. Eu lembro que eu deitei assim no chão, porque as poltronas de aeroporto têm braço, e eu comecei cansado, irmão, cansado. Comecei a ter umas conversas tortas com Jesus ali, né? Parecia que eu estava igual Elias dentro de uma caverna, comecei a murmurar um monte de coisa. Assim, eu falei assim, olha o nível da murmuração. Falei assim, Jesus, você fala que me ama. E você fala que me aceita do jeito que eu sou. Tá bom que ainda não achei na Bíblia onde Jesus fala que aceita a gente do jeito que a gente é. Mas isso a gente fala por aí. O Senhor fala que me ama do jeito que eu sou, que me aceita do jeito que eu sou. Mas ao mesmo tempo que você fala que me aceita e me ama do jeito que eu sou, o Senhor vai todo dia para eu transformar alguma coisa, para mudar alguma coisa, para me arrepender de alguma coisa. Olha o nível da conversa que eu estava tendo com Jesus. Eu estava vendo a hora de Deus enviar um anjo ali e cortar minha cabeça, porque eu estava meio que afrontando a soberania de Jesus. E sabe que Jesus nunca tem problema com as suas perguntas sinceras? Deus tem problema com as mentiras que você vive, mas com as perguntas verdadeiras Ele não tem. Alguém aqui comigo? Amém. E Jesus falou assim para mim, naquele aeroporto. Jesus falou assim, eu não quero te transformar. Eu quero que você volte a ser aquilo que eu te criei, para que você fosse. Ou seja, a transformação, irmãos, é resetar você. É fazer você ser a imagem e semelhança de Jesus. E a imagem e semelhança de Jesus é ser santo como Ele é. A palavra do Senhor diz, sede santos como eu sou. Agora é verdade que isso não é fácil. É verdade que estamos em 3 estações de santidade. Fomos feitos santos, estamos em santificação e enfim seremos eternamente santos. Amém? Então a santidade da sua vida, repete comigo assim, é progressiva. Não, vocês estão mortos, não é possível. É progressiva. É progressiva. Oh glória! Jesus me projetou santo, repete comigo, Jesus me projetou santo e me colocou em um processo de santificação, para que um dia eu fosse eternamente santo. Deu para entender agora? Porque você não vai chegar no céu e vai começar a ser santo no céu. A santificação começa aqui. É a morte da carne que começa aqui. É a renúncia que começa aqui. É o jejum que a gente odeia fazer que começa aqui. Santificação. E a santificação, às vezes você perde, às vezes você ganha, às vezes você está de pé, às vezes você cai. Às vezes você aguenta segurar a língua. Às vezes você fala o que você não deve falar. Xinga, é ou não é? Ah, não é não, né? Às vezes você consegue evitar ver o que não deve ver. Às vezes você vai com o olho procurando. Às vezes você vê. Por quê? Porque santificação é guerra. O escritor de Hebreus disse, por acaso vocês já lutaram até o sangue na luta contra o pecado? É luta, irmãos. Nós não colocamos a mão sobre a cabeça das pessoas e falamos, receba a santificação, receba a santidade. Que é pesado, que eu peguei isso aqui legal. Não, irmão. Mas o que o Senhor faz então? O Senhor começa a te dar força para que você comece a vencer o pecado. Amém. Glória a Deus. Eu tive um sonho há 1 ano atrás, mais ou menos. Não, 6 meses atrás. Esse sonho, irmãos, eu estava sentado numa mesa. Sabe essas mesas de rei antiga? Com aqueles castiçais, talheres muito bonitos, pratos, aquelas
mesas postas, mas aquelas mesas postas de castelo, assim, ó, grandona que a gente vê nos filmes, todo mundo está vendo? E aí eu estava num banquete, e Jesus estava sentado na ponta da mesa. Era uma mesa muito grande. Eu estava sentado com Jesus na mesa. Eu acho que eu estava como coadjuvante naquele sonho, apenas visualizando, tendo uma visão. E Jesus sentado naquela mesa e ele na ponta. E de repente veio um garçom com aquelas bandejas cobertas. Todo mundo está visualizando a bandeja coberta? E quando esse garçom chegou para servir Jesus, o rei, Jesus estava com a coroa. Eu não via a face de Jesus, mas eu olhei para as mãos daquele garçom e as mãos dele estavam muito sujas. As mãos dele estavam assim, como se ele tivesse pegado um graxa em óleo, preta assim, suja, com mau cheiro. A roupa daquele garçom, que era branca, estava muito suja, manchada, como se ele estivesse deitado no chão, deitado na lama. E Jesus ali, prestes a receber aquele serviço, Jesus disse assim: eu não vou receber esse prato. Eu acordei de madrugada e Jesus me disse: não é de qualquer jeito que eu recebo o serviço da igreja. Pode ter uma boa intenção, pode ser bom de serviço, pode ter um bom alimento dentro daquele prato. Se não tiver com as mãos limpas, eu não recebo. E o Salmo 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Coloca aqui, por favor, o Salmo 24, versículo 3. Jesus, fala aos nossos corações desse monte. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Talvez, irmãos, olha aqui para mim, você está à procura de ser mais um servo nessa casa. Talvez você está à procura de ser mais um ministro nesse altar. Pastor, me coloca para servir. Eu quero cuidar das crianças, eu quero ser da mídia, eu quero ser do chequinho. Olha, eu estou amando receber as pessoas. Você pode até servir, mas isso não significa que Jesus está recebendo. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas. Eu comecei a visualizar a rejeição da oferta daquele garçom com as mãos imundas, tentando servir o rei. Ei, meu irmão, você não serve um rei com as mãos sujas. Você não serve um rei com o seu coração pecaminoso. Mas antes de servirmos ao Senhor, temos que buscar ser aprovado pelo Senhor. Hoje pela manhã nós estávamos com os líderes aqui, estávamos conversando sobre reputação e caráter. O que é a reputação? Reputação é a busca pela aprovação dos homens. Reputação é você esconder o seu pecado. Por quê? Porque, olha, eu vou esconder o meu pecado, porque se alguém souber, vai pensar menos de mim. Olha, eu vou esconder o meu pecado, porque se eu confessar esse erro, o que vão pensar de mim? Agora eu quero te fazer uma pergunta: que proveito tem em ser aprovado pelos homens e rejeitado por Deus? Porque o Senhor, Ele não conhece apenas o prato que você serve. O Senhor sabe se sua mão está limpa, se o seu coração está sujo, se sua mente está aprovada, se os seus olhos são bons. Por isso, igreja, o apelo para essa noite é muito mais do que querer servir, mas querer ser aprovado pelo Senhor. E o Senhor, nessa noite, precisa colocar a santidade dele em nós.
Abre comigo em Jó, capítulo 31, versículo 1. Todos sabem quem foi Jó. Olha o que diz em Jó, capítulo 31, versículo 1. Olha isso, irmão, olha isso. Olha o nível de santidade, de integridade desse homem. Fiz um pacto, uma aliança, um concerto com os meus olhos. Como, pois, eu fixaria os olhos numa virgem? Traduzindo melhor, Jó está dizendo: fiz um pacto com os meus olhos de não cobiçar nenhuma mulher. A Bíblia vai dizer que houveram 3 homens que por si só, o padrão de vida, de santidade que esses homens viveram foram tão altos que eles já estariam salvos. Um é Noé, o outro é Daniel e o outro é Jó. Jeremias vai dizer sobre esses 3 homens. Todos estão me ouvindo? Mas percebe que santidade não é recebida com a unção. Olha o que Jó faz. Fiz um pacto com os meus olhos, fiz uma aliança com os meus olhos, que ele não vai contemplar o pecado, ele não vai assistir à imoralidade, ele não vai cobiçar aquilo que Deus reprova. Irmãos, eu tenho entendido que querer Jesus não é sobre querer Jesus. Querer Jesus é sobre não querer muita coisa. Porque o problema é que você quer Jesus, você quer o pecado. O problema é que você quer o pecado, você quer Jesus. De certa forma você quer conciliar a sua vida pecaminosa com uma boa relação com Jesus. Mas a minha Bíblia diz que o amigo de Deus é inimigo do mal. Não tem como eu conciliar uma vida com Jesus mantendo uma vida pecaminosa. Tem alguém aqui comigo? Amém. Porque eu decido deixar de contemplar, tirar sobre o que eu quero contemplar. Quando já cantaram aquela música assim: só quero ver você, só quero ver você. Quando já viram essa música? Você pode cantar? Diga: só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E a questão não é o que você só quer ver, mas o que você só quer não ver mais. Parar de ver, cortar pela raiz, decidir firmemente abandonar o pecado. Quantos conhecem um homem na Bíblia chamado Daniel? Profeta Daniel. E quando a Bíblia vai falar sobre Daniel, diz assim: Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as melhores coisas da Babilônia. Daniel tinha um cargo de governo na Babilônia. Daniel conquistou esse lugar. Era um erudito, estudado, cheio de conhecimento, de sabedoria. Para Daniel seria servido as melhores comidas da Babilônia. Mas Daniel decide fazer um jejum, você conhece. Mas o que decidiu? O que fez com que Daniel não se contaminasse? Decidir firmemente a não entrar nesse lugar de sujeira. Parece, irmãos, que a gente está esperando Jesus fazer algo por nós, quando santificação é uma decisão que eu tomo. Santificação é uma decisão. Eu decido firmemente não me contaminar. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Quem está aqui dá uma glória a Deus, um aleluia. O Senhor é maravilhoso. Tipo de palavra que poucas pessoas dão glória a Deus, né? Se eu falasse aqui da noite da vitória, a noite profética, a noite que os solteiros vão casar, ia ser uma loucura. Mas quando a gente fala de santidade, a cadeira fica desconfortável, né?
Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Antes disso, eu quero lembrar vocês de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que diz: examine o homem a si mesmo. É o texto da Santa Ceia. Toda Santa Ceia eu falo isso, vou falar até Jesus voltar. Examine o homem a si mesmo. E a gente faz isso quase que todos os dias. A gente se examina. A gente passa o raio-x. Vê se há em nós, Senhor, algo que não te agrada. Só que tem muita gente que para nesse lugar de se examinar e acabou. Mas perceba aqui que depois que eu me examino, eu preciso me apresentar diante do Senhor. E agora, depois de perceber o meu pecado, eu não estou apenas guardando esse pecado, mas como Pedro, que pecou, traiu Jesus, amém? Só que Pedro sabia que depois de 3 dias Jesus ressuscitaria. E Jesus agora, ressuscitado, tinha poder para perdoar os pecados dele. Por isso Pedro sai correndo para ver a notícia que Maria Madalena tinha dado. Ei, a pedra do sepulcro não está lá mais. Então Pedro e João começam a correr. Quando chega na porta do túmulo, João para na porta e Pedro passa correndo. Por quê? Porque Pedro precisava de perdão. Pedro tinha traído Jesus, negado Jesus, pecado. Então ele corre. João, por ética, para na porta. Mas quem está desesperado por perdão não tem ética, não tem comportamento bom, só quer encontrar Jesus o mais rápido possível. E em vez de correr de Deus desesperadamente, eu corro para Deus. Em vez de esconder o meu pecado como Eva, como Pedro, eu corro. Porque depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E ele tem poder para perdoar o meu pecado e livrar minha consciência, minha alma do inferno. Então depois que você se examinou, eu sei que você viu os seus erros, eu sei que você viu o seu pecado, mas agora é hora de se apresentar. E se apresentar como? Apresentar os vossos corpos como sacrifício. Calma, você está com pressa. Vivo, santo e agradável daqui a pouco. Primeiro é sacrifício. Se não for para sacrificar, se não for para renunciar, se não for para perder, não é sacrifício. Jesus não vai aceitar a sua vida suja só porque você gosta dela. Nós não aceitamos Jesus como Salvador, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor também. Jesus tem paciência, mas sabe, irmãos, que essa comunidade que aceita todo tipo de pecador, e essa é a nossa política, até porque o pecador mais imundo que eu conheci nessa vida se chama Pastor Gabriel Oliveira. Eu ainda não conheci alguém pior que eu, mas saiba que essa comunidade de fé não representa pessoas que chegam aqui com seus pecados e permanecem com seus pecados. Mas uma comunidade como essa é uma comunidade de pessoas que estão sendo transformadas. É uma comunidade de pessoas que estão buscando e lutando pela santificação. E talvez a sua é uma, a sua é outra, a minha é outra. Eu sei o que eu tive que deixar na cruz para viver o propósito de Cristo. Não acha você, ei, ele não poupou o próprio filho, ele não poupou o cordeiro, ele não poupou Jesus. Não, mas não, irmão, deixa eu te falar. O culto só é culto quando tem sacrifício. E no momento de adoração como esse que nós vivemos há 20 minutos atrás, todo mundo pode levantar a mão, mas nem todo pode oferecer culto, porque Jesus passa no meio da igreja e começa a receber. Aqui tem sacrifício, aqui tem sacrifício, ali já não tem sacrifício. O culto começa
Quando você decide ir para o altar. E parece que altar é lugar de cantar, mas altar é lugar de morrer. Altar não é lugar de show, isso é palco. Altar é lugar de cruz. Negue-se a si mesmo. Todos aqueles que querem ser meus discípulos precisam renunciar exatamente tudo, disse Jesus. Volta o texto para mim. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Sabe o que Jesus falou comigo? Culto racional fala de um culto aonde tem intenção na minha mente, aonde tudo isso que Jesus pede eu ofereço de forma não emocional, mas racional. Então, se o culto é de forma racional, a minha mente é o altar e os meus pensamentos são a minha adoração. E a sensação que eu tenho é que Jesus está com o trono dele sentado na minha mente, recebendo cada pensamento meu como adoração ou como desobediência. Jesus começou a falar isso comigo, irmão, e eu perdi o meu sossego. Eu comecei a arrepender agora pelos pensamentos que surgem. Vou ensinar uma regra da psicologia. Não é o sentimento que origina um pensamento, muito menos um comportamento. A regra é: um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Os pacientes chegam até mim e começam a chorar. Eu estou sentindo tristeza. Eu estou sentindo solidão. Pera, anota para mim quais são os pensamentos que você tem quando você está sentindo. E aí a gente encontra a raiz do problema. Analisa o passado, entende o presente e muda o futuro. Jesus disse: os antigos disseram que se você se deitar com uma mulher, você comete adultério. Em verdade vos digo que se você pensar, você já cometeu adultério. Olha para mim, irmãos. O culto não é aqui. O culto é aqui. A santidade não é de fora para dentro. A santidade é de dentro para fora. E a gente parece que está tão corrompido. A gente é imoral aqui. Porque daqui para fora muita gente até se controla, né? Segura bem. É só Jesus sabe o que passa aqui. A gente é maledicente, vê defeito em todo mundo. Sempre. O que é a maledicência, irmão? Você sempre tem algo para falar mal de alguém. E eu vou além. Ser maledicente não é só ter algo ruim para falar de alguém, mas ter algo bom para falar e não falar. A gente tem medo. E medo na perspectiva bíblica é pecado. Medo na perspectiva bíblica é incredulidade. Mas a partir de hoje, com a revelação de Cristo que vai descamar os nossos olhos nessa noite, nós vamos tirar o culto de fora e vamos trazer o culto para dentro. E em cada pensamento nós vamos estar alinhados com o Senhor. Jesus, eu não deveria pensar nisso. Filipenses vai dizer: tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensar. Santidade, irmãos, não é botar uma saia até a orla que vai até a porta da igreja. Santidade não é o terno ungido. Santidade, irmão, não é as 7 voltas do coque da irmã. Santidade não é não depilar as canelas.
Santidade não é não passar maquiagem. Santidade é saber que Jesus está no trono da minha mente. E Ele está recebendo um culto que começa com um sacrifício. E esse culto é vivo, mas esse culto é santo. E esse culto agrada ao Jesus. Tem alguém aqui comigo? Oh Deus, eu ainda estou na introdução da minha palavra, Senhor. Eu quero que você entenda algo. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Meu Deus, nunca li tanta Bíblia, pastor. A Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Gênesis capítulo 3, você conhece essa história. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu. Quero falar sobre as 3 vias de por onde o diabo tem te pegado, chamado de tentação. Você só vai ser tentado por 3 vias: a via do ser, a via do ter e a via do sentir. Sempre, desde o primeiro ser humano do mundo, o diabo trabalha da mesma forma. Ou ele vai gerar em você a tentação de ser algo, ou ele vai gerar em você a tentação de ter algo, ou ele vai gerar em você a sensação de sentir algo. Olha lá, boa para se comer, agradável aos olhos, desejável ao entendimento. Está lembrando? Está lembrando das quedas? Lembra não, agora não foi retrovisor não, olha para frente. Mas foi aqui. Ou você quis tanto ser algo que você perdeu o seu propósito, ou você quis tanto ter algo ou alguém que você perdeu o seu propósito, ou foi querendo sentir algo que você perdeu o seu propósito. Estou falando a verdade? Agora abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Aqui você sabe. Depois de Jesus jejuar 40 dias, quantos dias? 40. Mais forte, para todo mundo acordar? 40. Mais forte? 40. O diabo chegou para Jesus e começou a fazer algumas propostas para ele. Então o tentador, versículo 3, então o tentador aproximou-se e disse: se és o filho, manda que essas pedras virem pão. Depois no versículo 5 ele diz: levou Jesus à cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te lá embaixo, e aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guarde. E depois no versículo 8, levou no monte alto e disse para Jesus: tudo que você está vendo, se você se prostrar, eu vou te dar. O diabo levou Jesus para o pináculo do monte e falou: está vendo todas as cidades? Tudo que você está vendo, eu vou te dar. Repete comigo: ser, ter, sentir. Percebe que quem te promete as coisas não é Jesus? Percebe que quem quer fazer a sua vontade e ser o seu sócio para realizar os seus desejos não é Jesus? Olha,
Se você fizer isso, eu vou te dar o que você quer. Jesus não. Jesus não negocia. Sabe por quê? Porque Jesus é o seu Senhor. E é a vontade dele que predomina sobre a vontade de todo ser humano nessa terra. Por que eu abri esses dois textos? Porque Adão pecou no jardim, mas Jesus foi santo no deserto. Quando você está com a revelação da santidade na sua vida, não tem ambiente que muda quem você é. Não tem propostas. Por quê? Porque tem propósito. Agora, se você não tem propósito, irmãos, as propostas vão te fascinar. As pessoas vão te fascinar. Sabe, não me julguem. Uma vez no auge de uma resenha com amigos, eu falei assim: se eu fosse amigo do Neymar, eu acho que eu não seria pastor, não. É muita ousadia, irmão. Sabe? Se eu tivesse, eu fosse os pássaros, né, João Lucas? Ele ia ser. Olha, que pastorzinho, isso é legal. Não, irmãos. Adão pecou no jardim. E Jesus se manteve santo no deserto. Não são os lugares que te mudam, mas é você que muda os lugares que você está. O seu trabalho não pode ser um ambiente de murmuração. A sua casa não pode ser um lugar de brigas e de contendas, em nome de Jesus. O seu celular não pode estar cheio de moralidade. Seja santo, independente do lugar que você esteja. Amém? Agora vamos para o texto de verdade. Agora é o texto da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Alguém me empresta uma Bíblia de papel? Se alguém que tem uma Bíblia de papel, lá ele, traz a Bíblia rosa. Sou legendário. Raul. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Quem achou? Versículo, perdão, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Amém? Amém? Amém. Leia, irmão. Eu preciso que você leia, para você não falar que foi eu que te disse. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Repete comigo: Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8, eu preciso que você preste atenção. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, a quem concedeu também o seu Espírito Santo. Rejeitar a santificação, ao contrário do que você pensa, não é rejeitar os homens. Eu não aguento, pastor, eu não aguento as líderes de célula, fica na minha mesa, fica na minha cola, eu não posso nem pecar em paz. Você pode, irmão, à vontade, peca do jeito que você quiser.
Mas saiba que você não está resistindo ao homem, você está resistindo ao Espírito Santo. Tiago também vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá. Mas você está resistindo ao Espírito Santo, então ele sairá. Sabe o que eu aprendi? Que o que mantém conectado com o Espírito Santo é a santificação. Porque quando eu resisto ao diabo, na luta para a santificação, o Espírito Santo se torna a minha maior dependência. E sendo dependente do Espírito Santo, eu sou fortalecido para viver a santificação. E quando eu estou em santificação, eu resisto ao diabo e ele foge. Eu me torno dependente do Senhor. E quando eu me torno dependente do Senhor, ele me renova para resistir ao diabo. Santificação. Nós precisamos de santificação. Eu quero te dizer algo. Perceba que o texto diz o seguinte: essa é a vontade de Deus. Quantos querem viver a vontade de Deus? Eu não sei o que você imagina quando você fala isso. Talvez você imagina viver as promessas do Senhor na sua vida. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero prosperar, porque prosperar é a vontade de Deus. Eu quero ter um ministério, porque ter um ministério é a vontade de Deus. Oh, Jesus! Espera aí que eu entendi agora. Que o princípio da vontade de Deus é que eu seja santo. Não existe construir uma vontade secundária sem ter a vontade de Deus primária na minha vida, a origem, aquilo que Ele me fez para ser. A vontade de Deus é a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Quando eu fiz o encontro com Deus, a primeira vez, não que eu tenha feito muitas vezes, só eu era adolescente, desviei, aquele negócio, aquela coisa. Mas eu lembro de uma história que me contaram no encontro com Deus. Tinha alguém que pegou uma porquinha, uma porquinha mesmo, e tratou como um bicho de estimação. E aí, pegou a porquinha, deu banho na porquinha, cortou os cabelinhos da porquinha, botou roupinha na porquinha, botou um colar na porquinha, o nome na porquinha, botou ela para deitar na cama, passou perfume na porquinha. Ai, que porquinha linda, que porquinha cheirosa. Oh, Jesus, isso para mim é bacon, irmão, não tem isso. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo fazendo isso tudo com a porquinha, na hora que descuidou, a porquinha correu e pulou na lama. Porque mudou fora. Mas a natureza da porquinha era cair na lama. Você pode ter cara de crente, cheiro de crente, falar igual crente, irmão. Se você não nascer de novo, você não vai saber o que é lutar contra o pecado de verdade. O Senhor não quer mudar a sua roupa, Ele quer transformar a sua mente. Ele quer transformar o seu coração. Mas o pecado é uma ilusão, não sei se você já percebeu. O pecado promete prazer, mas entrega a escravidão. É sempre assim. E talvez um dos maiores enganos que o pecado nos vende é a liberdade. Mas eu ouvi uma frase num filme uma vez que dizia: ninguém é livre até dominar a si mesmo. Você quer ser realmente livre? Você precisa estar no governo das suas decisões, não ser escravo das suas decisões. Você não faz porque você não consegue não fazer. Então, você se torna livre. O pecado primeiro seduz, depois domina e por fim ele destrói, porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto ainda diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a santidade é diferente. Primeiro dói, depois ela liberta, e depois você vive plenamente em paz. Não sei se você entendeu. Vou repetir. Primeiro o pecado te seduz, depois ele te domina, e depois ele te destrói.
Santidade primeiro dói, depois ela te liberta. E você vive plenamente, ou melhor dizendo, eternamente em paz. Porque a minha Bíblia diz que sem santidade ninguém, nem pobre, nem rico, nem homem, nem mulher, nem criança, nem idoso, sem santidade ninguém verá o Senhor. É verdade também que a santidade se dá pelo relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como ser santo sem Ele. João capítulo 15, se eu não me engano, por 11 vezes a palavra permanecer em mim é repetida. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Sem mim, quando permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Eu descobri, Fernando, que o meu papel nem é dar fruto. Meu papel é permanecer em Jesus. Porque quando eu estou nele, Ele está em mim. Quando Ele está em mim, eu estou nele. Amém? Eu lembro que o texto de Marta e Maria diz algo interessante. Jesus chega, vai bater com a família de Lázaro, e a Bíblia diz que Marta arrumava a casa e Maria ficava aos pés de Jesus. Uma arrumava a casa e a outra ficava aos pés de Jesus. Até o ponto que Marta fala: Senhor, não te incomodas que minha irmã não está fazendo nada, minha irmã não está arrumando a casa. Jesus disse: opa, peraí, Maria escolheu a melhor parte. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ó, você está tentando arrumar a casa, mas mal você sabe que é aqui que você é transformado. É nos meus pés que as coisas mudam de lugar de fato. É nos meus pés que a poeira, a sujeira não vai para debaixo do tapete. Jesus tira o tapete da sua alma e toca em áreas da sua vida para te curar de uma vez por todas, para te libertar, para te trazer a origem daquilo que Ele te fez para si. Tem alguém aqui comigo? Porque o texto diz: Deus lhe deu o Espírito. O grande segredo da santidade não é odiar o pecado, porque isso é uma mentira, amém, Gustavo? Odiar o pecado é uma mentira, amém? Ninguém odeia o pecado. Se você falar que você odeia o pecado, você está mentindo. Eu odeio o diabo, mas o pecado é um negócio que está dentro da gente. Tiago vai dizer que somos tentados por aquilo que desejamos, e se desejamos, está dentro, não está fora. Nós não odiamos o pecado, sabia? Pastor, então eu amo o pecado. Infelizmente, nós amamos o pecado, a ponto que Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele traz a resposta dizendo: graças a Deus por Jesus. Presta atenção. Às vezes o pecado é tão difícil, porque o pecado está aí dentro. É você o pecado, é a sua mente. Mas eu percebi que ser santo é, mesmo amando o pecado, é amar mais Jesus. Eu não venço o pecado com doutrinas. Eu não venço o pecado com regras. Eu não venço o pecado com obrigações. Eu venço com um amor muito maior. Eu venço algo que me tem, por algo que vai me possuir. Talvez você não vá odiar o seu pecado, mas você vai amar Jesus mais do que Ele. A Bíblia não te ensina a vencer o pecado dizendo: pare de pecar. Não é assim que funciona. Mas mesmo que o pecado às vezes seja bonito, a Bíblia quer te apresentar uma beleza infinitamente maior, que vai ressignificar. Eu fico me perguntando, irmãos, o que foi que Zaqueu viu em Jesus
milionário que decide olhar para Jesus e falar: Senhor, eu vou perder tudo. O que foi que Zaqueu viu? Ele viu uma beleza infinitamente maior do que o dinheiro, dizendo: Senhor, tudo que eu peguei indevidamente, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus disse: opa, nessa noite a salvação chegou nessa casa. O pecado é belo, a verdade é essa. Ah, mas os olhos de Jesus, mas o cheiro de Jesus, mas o amor de Jesus. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de ter algumas experiências com Jesus. Eu já tive a experiência de sentir o cheiro de Jesus. Eu estava numa conferência e de repente perto de mim começou a subir um cheiro muito forte de mel queimado, como se alguém tivesse pegado uma panela de mel, ligado no fogo e começasse a mexer aquele mel. E aquele cheiro foi subindo, subindo, subindo. E eu olhei para o lado e perguntei para uma pessoa: você está sentindo esse cheiro? Que cheiro? Irmão, é um cheiro que não dá para não só uma pessoa sentir. Era muito forte. E eu perguntei para a pessoa do outro lado: você está sentindo esse cheiro? Que cheiro? E eu corri na cozinha daquele lugar, olhei, a cozinha estava desligada e o cheiro me perseguia onde eu ia, no banheiro. Quando eu voltei para dentro, o pastor Luiz Hermínio estava pregando e falou assim: ei, tem algumas pessoas sentindo o cheiro de mel queimado nesse lugar. Esse cheiro é dele, esse cheiro é de Jesus. Acabou para mim, irmão. Sabe o que acabou? Aí eu levantei do chão depois de umas 5 horas, sentindo o cheiro de Jesus. Ei, sabe o que você não sabe? Que só tinha uma semana que eu tinha convertido. Tinha uma semana que eu tinha saído das drogas, da prostituição, de amar o pecado, mas eu comecei a amar algo muito melhor. Eu comecei a enxergar algo infinitamente mais belo. E aí o tempo passou, dá um corte para 10 anos depois. Eu fui ministrar numa igreja, lá em Samambaia. Eu peguei o violão, ensaiando e passando o som, e a presença de Deus tomou aquele lugar. No ensaio a presença tomou. E chegou uma irmã do coque. Era uma igreja meia brega assim. E ela chegou e já começou. Depois ela chegou em mim e falou assim: pastor, quando você estava passando o som, um cheiro de mel queimado tomou essa igreja. Eu não sei explicar o que foi. Eu falei: vem cá, que eu sei o que foi. É Ele, irmão. A luta contra o pecado só vai fazer sentido quando você contemplar alguém muito mais belo, uma presença realmente presente na sua vida. O grande segredo da santidade é amar Jesus mais do que todas as coisas. Por isso que a Bíblia vai dizer: amará o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É nisso que vencemos o pecado. Tem alguém aqui comigo, Jesus? Sabe? Minha esposa deve estar lá em cima, no 15. Você sabe que no dia que eu casei com ela, eu não disse sim para ela só. Cadê os homens casados? Levanta a mão. Eu vou te botar numa enrascada agora. Eu já vou te dar o livramento. Amém? Pouquíssimos homens nesse lugar casou com a primeira mulher que se conheceu e que se apaixonou. É ou não é? Levanta as mãos. Levanta a mão. Uhul! Eu falei que é uma enrascada. Pode levantar a mão sem medo. Levanta aí, mano. Vou repetir. Homens, tem homem aqui? Aumenta meu microfone um pouquinho, porque vocês não me ouvindo não, Lucas. Talvez você não se casou com a primeira mulher que você se apaixonou,
É ou não é verdade? Só eu que me apaixonei pela primeira vez pela pastora Paulinha e estou até hoje. Mas presta atenção. O fato de casar com a Paulinha não fala que eu não tenha achado alguém interessante ou até amado alguém em algum ponto da minha vida, mas fala sobre querer amar somente ela pro resto da minha vida. Alguém está aqui comigo? Então, mulheres, esse homem decidiu te amar o resto da vida. Amém. Com Jesus é assim. Jesus, eu sei que eu flertei com o pecado, eu sei que eu amei o pecado, eu sei que eu me relacionei com o pecado, mas hoje é só o Senhor. É só o Senhor que eu quero. É só o Senhor que eu quero, Jesus. Ah, papai, essa é uma verdade do nosso coração. Quero finalizar, eu vou fazer uma conferência da santidade, amém? Muita coisa para falar, mas eu ponho o testemunho mais forte que eu ouvi. Você é rápido no Instagram aí? Coloca aí o Instagram do amigo meu chamado Robert Diego. Ai meu Deus, esse testemunho é muito forte. O Robert é um amigo. Quero trazer ele aqui, mas ele está morando em São Paulo. E o Robert foi uma criança cheia de trejeitos, que cresceu ouvindo da família que ele ia virar isso, que ele ia virar aquilo, não sei o quê. E o Robert foi violentamente abusado sexualmente quando criança. Na sua adolescência, o Robert começou a fazer programa. Depois ele passou a ser travesti, garota de programa de rua, em São Paulo, em Santo André. E depois de ficar, e ele fez mudança de sexo de quando ele era travesti, trans. E ele fez a mudança de sexo e se tornou uma garota de programa a nível de Europa, na Espanha. E aí ele largou o programa e foi se casar com um homem, um europeu. Quem conheceu o Robert enquanto ele passou a ser Sabrina, o nome dele virou Sabrina, viu Sabrina? Sassá. Sabe qual vídeo, macho? Não, não é vídeo não, eu quero só uma foto aí, deve estar fixada aí. Tá não? Então depois eu mando para vocês. Presta atenção para a gente não perder. Quem conheceu ele, Sabrina, nunca, se ele não contasse, nunca ia imaginar tudo que ele passou. No dia do casamento dele, repete comigo, no dia, ele estava no hotel, se arrumando para ser noivo. Jesus apareceu dentro do quarto e falou para ele: se você morrer no corpo de uma mulher, você vai para o inferno. Eu não estou fazendo apologia, nem criticando, eu estou contando um testemunho, amém? Olha lá, o William conhece ele, vai te ajudar. Achou aí, manda no Brasil. Irmãos, quando Jesus apareceu para ele, a revelação da santidade foi apresentada. As escamas caíram dos olhos dele. Ele surtou. Ele tentou pegar uma faca e arrancar as próteses dele. Eu estou citando o Robert, mas um dia foi eu. E as escamas dos meus olhos caíram. Um dia foi você. Um dia foi Paulo em cima de um cavalo, indo para Damasco. E Jesus aparece para ele e as escamas dos olhos dele caem.
tem um ponto que o pecado e a vida que você tem é tudo que você tem, até o dia que as escamas dos seus olhos caem e você começa a contemplar algo infinitamente mais belo. Não precisa abrir mais não. Fica de pé, por favor. Olha para mim. Eu ainda não consegui. Olha para mim, por favor. Eu ainda não consigo convencer ninguém na minha vida a ser santo. Não consigo. Tem no mínimo 10 anos que eu estou semanalmente pregando o Evangelho. Às vezes 2 ou 3, já aconteceu de até 5 vezes por semana eu estar pregando o Evangelho. No mínimo 10 anos. Eu nunca consegui convencer um pecador. Nunca. Sabe por quê? Porque eu não tenho poder para isso. Eu já debati, já trouxe argumentos, já abri a Bíblia, já orei, já botei a mão na cabeça. Eu nunca consegui convencer ninguém. Porque esse não é o meu papel. Por isso, se agora o Espírito Santo não te tocar, todas as palavras estão mortas. É Ele quem acende a luz do seu entendimento. É Ele quem clareia os olhos do seu entendimento. Mas olha para mim. O Espírito Santo, Ele vai encontrar nesta noite uma fagulha de renúncia e vai botar fogo na sua vida. Ele só precisa que lá no fundo do seu coração você diga: Jesus, eu quero mudar minha vida. E o resto Ele faz. Feche os seus olhos. Eu me deparei